Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Vamos celebrar porque hoje vamos encerrar o livro de Deuteronômio. Encerramos o Pentateuco, o quinto livro da Bíblia termina hoje. Hoje vão ser 4 capítulos, para que a gente possa terminar esse livro e amanhã começar o livro de Josué, um tempo de conquistas. Capítulo 31, nos fala sobre a sucessão de Moisés por Josué. Josué começou a andar com Moisés quando ainda era um jovem, um mancebo, e fica 40 anos servindo Moisés. Josué é o segundo, e honrou a Deus e a Josué como segundo, mas agora Deus está promovendo ele como primeiro, como líder da nação. O que vemos aqui no capítulo 31? Do verso 1 ao verso 2, Moisés anuncia sua morte iminente. Ou seja, ele está chegando ao final da sua vida. Esse grande homem de Deus, o maior legislador da nação de Israel. Do verso 3 ao verso 8, Josué é comissionado. O verso 3, vamos ler o verso 3. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Então aqui no verso 3 ao verso 8, Josué é comissionado como aquele que vai assumir o lugar de Moisés. Que desafio assumir o lugar de um líder como Moisés. E aí nós temos do verso 9 ao verso 13. Nessa reta final, a lei é entregue ao povo. E aí quando chega o verso 14 ao verso 29, é um dos momentos que traz assim... traz um temor ao meu coração. Por quê? Porque do verso 14 ao verso 29, nós encontramos uma profecia de Moisés sobre a infidelidade de Israel. E essa profecia se cumpriu. Porque um profeta só é profeta quando aquilo que ele fala não cai por terra, mas se cumpre. E vamos ver lá na frente esse povo se desviando. O que vemos aqui no verso 30. No verso 30 é a canção que Moisés entoa contra Israel. Verso 30, canção de Moisés. E aí o capítulo 32 é essa canção. Olha que interessante. Moisés está prestes a morrer e ele entoou uma canção. Ele entoou, a primeira canção que temos registro de Moisés foi quando o mar se abriu. Ele não está entoando uma canção só no tempo de vitória. E ele que entoou essa canção. O verso 16, eu acho que expressa muito do capítulo 31 de Deuteronômio. Diz assim: sejam fortes e corajosos. Amanhã, quando formos começar a ler o livro de Josué, isso vai aparecer de novo. Sejam fortes e corajosos. Essa expressão vai aparecer de novo. Não tenham medo nem pavor por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. O que o capítulo 31 me ensina? Me ensina que a fidelidade e a presença contínua de Deus com o seu povo, meu irmão, mesmo diante de uma mudança, e aqui é uma mudança de liderança, uma mudança radical, Deus está conosco. E Deus destaca que é preciso ter coragem e confiança para enfrentar os desafios futuros. Então, coragem e confiança não só para os desafios de hoje, mas os futuros. Aí nós chegamos no capítulo 32, onde a canção de Moisés é entoada. E essa canção nos mostra, do verso 1 até o verso 43 é essa canção. A canção de Moisés vai relembrar a justiça e a fidelidade de Deus. O sentimento que eu tenho no meu coração é que Moisés está trazendo não só a memória do povo, mas também a dele. Como Deus foi fiel com ele até o fim. E aí no verso 44 ao 52, Moisés é instruído a subir ao monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba a montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ou seja, ele viu a terra, ele não entrou na terra. Ele viu. Você pode imaginar este Moisés que você leu aqui comigo, lá em Êxodo, que foi chamado, trilhou um caminho tão árduo
de liderança. Deuteronômio, nós vimos no início desse livro, ele implorou a Deus que ele pudesse entrar na terra. E agora, os olhos dele estão vendo. Os olhos dele estão contemplando, mas ele não vai entrar. E aí, nós entramos aqui no capítulo 33. Porque Moisés sobe ao monte, e subir ao monte é com o propósito de abençoar. E no último ato de Moisés, ele viu a terra, mas ele não entrou. Ele teve a capacidade, no momento final da sua vida, debaixo da frustração de não poder entrar na terra prometida, ele tem a capacidade de abençoar. E aqui nós temos bênçãos proféticas sobre as 12 tribos de Israel. Ele abençoa cada uma das 12 tribos. Cada uma das 12 tribos. Quando você pega aqui cada uma dessas tribos, e eu olho aqui, irmãos, como que isso me ensina? Como que isso me ensina? Por quê? Porque se você ler aqui, você vai ver ele abençoando todas as tribos. Todas elas, as 12. Lembrando que lá em Gênesis, Jacó abençoou essas tribos. E agora está Moisés abençoando essa tribo. Tem aqui a bênção sobre a tribo de Rúben, sobre Levi, né? Tem aqui a bênção sobre Benjamim, sobre José, né? Nós temos aqui a bênção sobre Gade, sobre Zebulon, a bênção sobre Dan, sobre Asser, a bênção sobre eles. E se você comparar, você vai perceber uma mudança em relação àquilo que Jacó declarou lá em Gênesis e o que Moisés está declarando. Então há um novo liberar. Isso me mostra que em cada ciclo da nossa vida, em cada momento, Deus pode liberar uma palavra nova sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Como Deus fez aqui. Como Deus fez aqui. Sobre Judá, sobre Levi, né? Então, quando eu olho aqui, eu vejo Deus abençoando cada uma dessas tribos. Leia aqui essas bênçãos, porque você vai ver a bondade de Deus sobre todas essas 12 tribos. Todos eles. E aí, quando eu chego aqui no capítulo 33, eu poderia dizer para você, sim, o verso 29, ele diz assim: como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, um povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo de ajuda e a espada da sua majestade. Seus inimigos se submeterão a você e você pisará nos seus ossos. Moisés, apesar da frustração de não poder entrar na terra prometida, ele está se alegrando e abençoando esses que vão entrar. Esses que vão entrar. Isso é muito forte, porque isso demonstra o coração desse grande homem de Deus, desse líder. A capacidade de abençoar outros, mesmo quando ele está frustrado de não poder viver as bênçãos que eles estão vivendo. Era o sonho dele. Ele não está vivendo, mas ele não deixa de abençoar. Se eu pudesse te ensinar algo, eu diria para você que é tão claro, quando você vê a bênção sobre cada uma das tribos aqui, você vê a singularidade e a bênção de ser povo de Deus escolhido. Deus abençoa. Isso nos mostra, irmãos, a segurança e a vitória que vem de quem depende do Senhor. E eu incentivaria você a reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. E aí o capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio, é a morte de Moisés. Moisés vê a terra prometida do Monte Nebo, verso 1 ao 4 do capítulo 34. Josué sucede a Moisés, entendeu? E aí o verso 10 ao 12, eu termino aqui o verso 10 ao 12. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Eu termino te lembrando que o próprio Moisés profetizou e disse assim, que Deus levantaria um profeta como ele. E levantou Jesus Cristo, que operou tantas maravilhas
E aqui é um elogio à vida desse homem. A vida desse homem. Então, o verso 10 fala que nunca mais se levantou. E a profecia de Moisés vai se cumprir. Deus levantou um profeta como ele lá na frente, que é Jesus. Para terminar, para a gente meditar aqui no capítulo 34, eu deixo para vocês, meus irmãos, que a vida e o ministério de Moisés se destaca não apenas pelos seus feitos, mas se destaca também pela relação única com Deus. Ele está dizendo assim, olha, alguém a quem o Senhor conheceu face a face. A Bíblia não está relatando só os feitos, mas o relacionamento de Moisés. O relacionamento. Porque nós podemos dar ênfase nos feitos, mas esquecer que ele teve um relacionamento íntimo com Deus. Lá, quando chegar nos Salmos, um dos Salmos vai dizer assim, que a Moisés Deus revelou o caminho, mas ao povo os seus feitos. O povo conheceu os milagres. Moisés conheceu os milagres e o próprio Deus. Não tem nada mais lindo e mais precioso do que relacionamento com Deus. Então não tenha tanta preocupação em fazer, mas em sim, em ser. Em ter um relacionamento lindo com Deus, de conversar com Deus, de ser chamado, como Abraão lá em Gênesis foi chamado, de amigo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns. Nós estamos terminando o 5º livro da Bíblia. Parabéns. Fica firme. Nós vamos terminar a Bíblia toda e pela bondade de Deus, eu vou ter o privilégio de estar aqui com você, comentando um pouquinho, te ensinando um pouco mais da palavra de Deus. Vamos juntos? Terminamos mais um livro. Amanhã, pela bondade de Deus, começamos mais um novo livro aqui na nossa leitura. Deus te abençoe.